Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. São exatamente 19 horas e 1 minuto. Nós vamos iniciar a nossa formação para multiplicadores da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Esse ano, como já é de praxe, né? A cada 5 anos, a campanha da Fraternidade é ecumênica. E esse ano, tendo passado esse ciclo de 5 anos, né, nós temos uma campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é: Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Nós, como Diocese de Castanhal, nos preparamos para viver intensamente essa campanha da fraternidade, e para isso, faremos neste final de semana, hoje à noite e amanhã durante o dia, esse momento formativo para animadores da CFE 2021. Hoje à noite, nosso secretário de pastoral, Vitor Paiva, vai apresentar a primeira parte com o ver a realidade. Amanhã, a segunda parte, pelas 9 da manhã, o iluminar com o Frei Pestana Júnior, da paróquia de Nova Timboteua, de São Francisco de Assis, pároco. E amanhã, ainda às 15, às 3 da tarde, será o agir, novamente com o secretário de pastoral, Vitor Paiva. Mais boas-vindas a todos, né, aos que participam desta primeira noite formativa, desse primeiro momento formativo, na verdade, aos agentes de pastoral, representantes de movimentos eclesiais e serviços da nossa diocese, aos padres, religiosos e religiosas que estão presentes também participando, e também todos os outros irmãos e irmãs que quiseram fazer parte desse momento formativo sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Sejam todos bem-vindos e que nós aproveitemos, de fato, com o coração aberto dessa proposta de diálogo, de abertura ao diálogo e comunhão com todos os nossos irmãos. Uma boa noite e aproveitem a nossa formação. Agora, Dom Carlos Vezeletti, nosso bispo, iniciará com suas palavras, com suas orientações e também com o momento de prece. Dom Carlos, boa noite. Boa noite a todos os que estão participando deste encontro de formação, preparando a campanha da Fraternidade 2021. Vamos iniciar este momento formativo importante em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Queridos amigos e irmãos, com esta oração que o Papa Francisco rezou no dia 3 de outubro do ano passado, quando entregou a sua encíclica Fratelli Tutti, nós iniciamos este momento de formação para a campanha da fraternidade.
fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Muitos de vocês da nossa diocese já receberam a carta pastoral deste ano. Sozinhos não dá, só dá com. Então, é impossível viver a fraternidade distantes, afastados. A fraternidade exige aproximação, exige uma mútua escuta, uma atenção um para com o outro, um conhecer-se, um entender-se. E nós vimos como a pandemia nos distanciou em todos os sentidos e levou muitas pessoas até à indiferença. Como pode existir fraternidade quando a indiferença toma conta das pessoas? Então, somos chamados a viver juntos, a caminhar juntos, a sofrer juntos, a lutar juntos. Fraternidade é reconhecer no outro um irmão, uma parte de mim mesmo, e reconhecer que eu não posso viver sem ele, assim como ele não pode viver sem a minha presença. Somos todos importantes, necessários, ninguém sobra, tem um lugar importante para cada um. E a fraternidade exige o diálogo. O diálogo, que neste tempo parece tão difícil, tá? Diria que para nos encontrar e nos ajudar mutuamente, nós precisamos dialogar. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, diz como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos, e, contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Sim, o diálogo ajuda a viver melhor. E o diálogo que tem que começar em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. O diálogo deve existir também nas nossas comunidades, porque às vezes os grupos vivem trancados em si mesmos, as pastorais também. Quando se fala de pastoral de conjunto, se fala de pastorais que dialogam, que interagem. E o diálogo tem que ir além da própria igreja. O diálogo também com as outras igrejas, mesmo se às vezes parece difícil, mas nós somos chamados exatamente a saber escutar o outro, a descobrir o que de bom existe no outro, a acolher todas as coisas positivas. E o diálogo faz crescer. É tempo de diálogo, sobretudo agora, quando nós podemos ver fundamentalismos cada vez mais crescer, quando vemos grupos contrapostos. A mídia, por exemplo, na mídia nós encontramos tantas mensagens. As redes sociais são uma grande coisa, porém, muitas das vezes, ali se confunde o diálogo com a troca de opiniões e, na verdade, cada um fica com a sua opinião. Não tem um monólogo, porque, às vezes, o que nós podemos ver é a agressividade, é um atacando o outro. Então, nós temos que superar esta realidade triste de contraposição e pensar como o diálogo autêntico pressupõe o respeito do ponto de vista do outro. Eu sei que não é fácil, mas se não partirmos exatamente desta postura positiva, acolher o outro, escutar o outro, respeitar o outro, nós viveremos sempre
nos enfrentando, não? Cada um querendo dominar e controlar o outro. E o diálogo não significa relativismo, porque sempre temos que buscar aqueles valores mais altos que não podem ser desconhecidos. Fico aqui colocando só uma questão: o valor da dignidade da pessoa humana. Este é um valor universal que está presente nos diversos povos, nas diversas religiões, também nas diversas igrejas. Este é um valor que nos une, tá? E o Papa Francisco, quantas vezes nos seus discursos, também na sua encíclica, continua colocando esta referência à dignidade humana como fundamental. Porque se todos trabalharmos para promover a dignidade humana de todos, então haverá fraternidade, haverá diálogo. E a igreja, nós temos que ter esta consciência que nós estamos a serviço da fraternidade. O que é uma comunidade dividida? É uma comunidade que afasta, enquanto que irmãos que se querem bem, que vivem a experiência da primeira comunidade, atraem, encantam. E se a igreja está a serviço da fraternidade, ela tem consciência ao mesmo tempo que a sua missão não se limita a algo de privado. Ela tem um papel público, ela contribui para esta fraternidade universal. Só ver o papel do Papa Francisco, como ele, de fato, realiza esta missão de ajudar a fraternidade universal a crescer. E onde nós encontramos a fonte humana da fraternidade? Para nós, a fonte está no Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós percebemos que o Evangelho de Jesus coloca em primeiro lugar a relação entre as pessoas, o encontro, a comunhão, uma comunhão que não é só de alguns, mas é uma comunhão universal. Nós, igreja, somos chamados a trabalhar para este mundo novo, onde todos sejam irmãos, onde haja lugar para cada pessoa descartada das nossas sociedades, onde resplandeça a justiça e a paz. Então, sozinhos não dá, não. Temos que caminhar juntos. Que este momento de formação, preparando a campanha da fraternidade, seja já um momento de fraternidade entre vocês que vão participar. E depois vocês possam alimentar, motivar as comunidades, os grupos, para a vivência da fraternidade. Nós continuamos ainda num momento crítico da história, a pandemia não terminou. Então, como mostrar a fraternidade? Através da solidariedade. Que este ano, 2021, um ano desafiador, nos ajude a viver a fraternidade através da escuta mútua, através do diálogo e também através de gestos de fraternidade. Assim nós poderemos chegar à Páscoa e celebrar a Páscoa com um espírito fraterno, um espírito de plena comunhão com todos os irmãos. Agradeço o nosso querido secretário da Pastoral, o Vitor, por coordenar este momento, o Frei Pestana amanhã, e fico contente com a participação de todos vocês. Desça sobre vocês e sobre este encontro a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom trabalho a todos. Muito bom. Essas foram as palavras do nosso bispo Dom Carlos. Agora, iniciará a falar sobre a parte do ver, texto base de analisar, não sei se é uma palavra muito boa para dizer, mas lançar um olhar, lançar com carinho e sensibilidade pastoral, um olhar sobre a realidade que nos circunda, para poder desenvolver melhor, desenvolver com mais
com mais eficácia também aquilo que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Você já permitiu para entrar aí? Diálogo e compromisso. Então, Vitor Paiva, com a parte do ver, nesta noite, falando a nós. Paiva, meu irmão, com você. Bem-vindos, bem-vindos. Muito bom revê-los, rever cada um de vocês, mesmo que nessa nossa nova modalidade de presença, essa nova modalidade de encontro. Mas a gente faz aproveitar também, né? Se aproveita daquilo que podemos. Bem, nós iniciamos então esse nosso estudo da campanha da fraternidade, animados pelas palavras vivas do nosso bispo, um convite à fraternidade, um convite ao diálogo, um convite a trabalhar juntos, pois sozinhos não dá, só dá com. E hoje é a primeira parte desse nosso caminhar de formação, que será constituído por 3 partes, como bem falou o Luciano hoje, amanhã pela manhã às 9 com Frei Pestana, e depois retomando comigo às 15 horas da manhã. Ver, iluminar e agir. A gente é acostumado a trabalhar esse ver como um momento mais seco, mais de análise de conjuntura, o iluminar como um momento mais bíblico, mais orante, e o agir como um momento mais prático, mais concreto, mas todos separadinhos. Só que aqui esse não é o nosso objetivo, não. A gente já inicia esse nosso momento de formação desde hoje, mergulhados no Espírito, mergulhados no amor da Trindade, como bem rezávamos com o Senhor Bispo, mergulhados nesta espiritualidade viva. Quando o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium sobre espiritualidade, lá no último capítulo, Evangelizadores com Espírito, ele fala que a espiritualidade é este ímpeto que move a vida, o ímpeto que faz viver verdadeiramente, né? Espiritualidade não diz respeito a apenas uma dimensão da vida, mas a vida toda. Por isso, a nossa análise aqui do nosso trabalho, do nosso conteúdo, será uma análise também imbuída, embebida desta espiritualidade. Da espiritualidade que parte do Evangelho, que toca a vida. Se todos enxergam o slide, vamos lá então. Antes da gente entrar propriamente no tema, algumas questões devem ser levantadas, algumas premissas necessárias, né? Primeiro, o que é a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, que é uma campanha da década de 60, ela começa durante o Concílio Vaticano II, no ano de 1962, depois 3, vai ganhando força. Aqui no Brasil, ela se tornou um forte instrumento de conversão integral da Igreja no Brasil. O lugar da campanha da fraternidade mais próprio é a Quaresma. Então, a Quaresma, como tempo de conversão, nos convida a novas relações, a novas formas de estar presente no mundo. Porque também a conversão não é teoria. A conversão não é ideia. A conversão é uma vida nova, uma vida diferente. Então, nesse caminho quaresmal, a Igreja do Brasil institui a campanha da fraternidade como um elemento-chave desse convite à conversão que a Quaresma nos faz. Uma conversão que é integral, uma conversão que é pessoal, uma conversão comunitária, eclesial, e uma conversão social. Uma conversão também, hoje em dia, já entendemos, ecológica. Então, vai do eu, da minha pessoa, da minha forma de me entender, de me relacionar com Deus, a minha forma de me relacionar com os outros dentro da comunidade, a minha forma também
de me relacionar com a sociedade, com as instituições, com o cosmos, com todo o criado, com toda a natureza. Então, há um caminho na história da Igreja do Brasil que a campanha da fraternidade acompanha desde a década de 60, um convite à conversão integral. Então, faz parte um apêndice na caminhada quaresmal da Igreja no Brasil. Ela não é um apêndice na nossa espiritualidade quaresmal. E todos os anos, o próprio Papa escreve uma mensagem. A nossa campanha da fraternidade é também modelo para muitos países que começaram também este trabalho quaresmal de uma campanha semelhante. Além disso, além de fazer refletir, além de fazer com que os cristãos olhem para dentro de si, para suas relações, tanto dentro quanto fora da comunidade, a campanha da fraternidade, ela também leva os cristãos a gestos concretos. E o gesto concreto maior da CF é a coleta da fraternidade, que é feita no Domingo de Ramos, né? Onde nós aumentamos um pouquinho, pedimos que as pessoas possam preparar a sua oferta, depositar ali naquela celebração do Domingo de Ramos, e essa oferta vai ser direcionada ao Fundo Nacional de Solidariedade. Fica alguma coisa na diocese para as obras sociais, fica alguma coisa no regional também para as obras sociais, e o excedente vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, que tem um conselho, que decide que projetos financiar. Aqui na nossa diocese, por exemplo, nós tivemos o máximo, a instituição da Associação Papa João XXIII, né? Das nossas casas com as pessoas em situação de dependência química, Ressurreição e Santíssima Trindade, que receberam já verbas do Fundo Nacional de Solidariedade, na época para a construção do maquinário da fábrica de vassouras, se não me falha a memória. Então, são projetos financiados em todo o Brasil, tanto da comunidade eclesial quanto de outras instituições. Essa é a campanha da fraternidade. E além desse gesto nacional, existem muitos outros gestos a nível de diocese, a nível de regional, que também são financiados, não apenas pela coleta, mas pelo trabalho que a própria campanha da fraternidade provoca nas nossas comunidades. Mas por que ecumênica? O Luciano já falava no início que essa campanha da Fraternidade 2021 ela é ecumênica. Ela não é preparada pela CNBB. A cada 5 anos, desde o ano 2000, quando foi a primeira vez que isso aconteceu, a cada 5 anos, a campanha da Fraternidade ela é preparada pelo CONIC, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então, ela não é somente católica. Ela torna-se mais abrangente. Por exemplo, esse ano, quem é que está trabalhando a campanha da fraternidade conosco? Está trabalhando a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batistas no Brasil e a Igreja Betesda. Todas estas instituições, justamente com a ICAR, com a Igreja Católica Apostólica Romana, estão trabalhando a campanha da fraternidade neste ano de 2021. É muito mais abrangente essa temática, né? E olha que beleza, uma campanha ecumênica que fala sobre o diálogo. Por um atraso no cronograma, a última campanha da fraternidade, que deveria ter sido em 2015, ela aconteceu em 2016, porque teve uma campanha da fraternidade específica para a juventude na época da jornada em 2013 aqui no Brasil, que não estava na programação. Então atrasou um ano. E aí a campanha da fraternidade ecumênica passou para 5 anos depois, não mais num ano fechadinho, né? Deveria ter sido 2015, 2020, mas ficou 2016.
e 2021, agora este ano. Está claro o que é a campanha da fraternidade e por que este ano ela é ecumênica? Maravilha. Primeira questão fundamental que a gente precisa estar atento. Então vamos passar. Além disso, não poderia eu continuar a nossa ação? Não poderia entrar na reflexão da fraternidade se a gente tem uma questão fundamental que a campanha da fraternidade vem lembrar todos os anos. Que questão fundamental é essa? Eu traduzo essa questão fundamental com o que Dom Carlos fala na sua carta pastoral desse ano, no parágrafo 34. Ele diz: a vida de fé não é apenas uma relação vertical entre o indivíduo e Deus, mas é vida plena e abrangente. A vida de fé, ela não é uma vida de alguém que só olha para o alto, como os apóstolos depois da ascensão de Jesus, da ascensão de Jesus, né? E lá nos Atos, a gente vê de forma tão engraçadinha, e aí os anjos aparecem, os apóstolos estão lá olhando para cima. Aí o anjo pergunta: mas o que é que vocês estão fazendo olhando para cima aí, né? A vida do cristão não é apenas olhar para cima, mas precisa levar em conta também os pés fixos no chão. Sim, buscar as coisas do alto, mas sem esquecer que nós estamos aqui embaixo. Sem esquecer o contexto em que nós vivemos, sem esquecer o chão em que nós pisamos, a realidade em que nos encontramos. Do contrário, a gente pode fazer com que a mensagem evangélica, que a nossa fé, ela se torne uma teoria. E o mundo está farto de teorias. O mundo está farto de ideias, de ideologias. O Papa Francisco insiste muito que o evangelho não é ideologia. Isso não significa dizer que ele não é de determinada facção política, mas significa dizer que ele não é um conjunto de ideias. O evangelho é uma pessoa viva. É uma pessoa viva que transforma as nossas relações, a nossa vida, e nos dá uma vida plena, uma vida abrangente, uma vida eterna que não começa depois da morte, uma vida eterna que começa aqui, quando fomos mergulhados no batismo, quando acolhemos essa vida em nós, essa vida que passa pela morte e ganha eternidade, né? Então, a gente não pode nunca esquecer que a fé, ela ou é integral ou não é fé cristã. A fé ou é integral ou não é fé cristã. A fé que eu acredito é a mesma fé que eu celebro. A fé que eu celebro para viver. A fé que eu vivo é a fé que eu acredito. A fé que eu celebro é a fé que eu acredito e vivo. Há uma unidade na fé que não pode ser quebrada. Porque se a gente quebra, a gente pode estar aleijando a fé. Ou como Dom Carlos falava na carta pastoral de 2019, a gente pode estar fazendo com uma igreja, né, que se aproxima, escuta e ilumina, a gente pode estar fazendo com que a nossa fé fique. Imagina uma fé cotó. Então, garantir a unidade da fé que eu acredito, celebro e vivo é fundamental para viver bem a nossa fé. Para viver bem a nossa fé. Portanto, a vida de fé não é apenas uma relação vertical entre o indivíduo e Deus, mas é vida plena e abrangente. O Papa Francisco, quando escreveu o Evangelii Gaudium, dedicou um capítulo inteiro sobre as consequências sociais do anúncio do Evangelho. Né? As consequências sociais do anúncio do Evangelho. Porque o reino de Deus, o projeto do Pai anunciado por Jesus, supõe também uma vida fraterna,
uma vida de justiça, uma vida de paz, já também aqui. O reino de Deus começa aqui e ganha a eternidade. Ele não termina aqui e ele não está apenas depois da morte. O reino de Deus é como a pequena semente que foi plantada e vai crescendo, crescendo, até ser uma frondosa árvore. Né? É uma pérola que a gente descobriu e depois busca durante a vida inteira vender tudo para poder comprar este terreno e conseguir este tesouro que está escondido ou a pérola que eu encontrei. Então, tendo claro o que é a campanha e por que ela é ecumênica, e tendo claro que a nossa fé tem uma dimensão intrinsecamente social, que a dimensão social da fé também não é um apêndice, mas faz parte. E uma fé que não se torna vida, e uma fé que não tem consequência social, uma fé que não se torna cultura, uma fé que não se torna obras, né, Santiago? É uma fé morta? Então a gente pode avançar na nossa compreensão da campanha da fraternidade. O objetivo da campanha da fraternidade deste ano, ecumênica, é este que nós temos aí diante de nós. Né? Na caminhada quaresmal, em vista da Páscoa, memória da crucificação e ressurreição de Jesus, a campanha da fraternidade ecumênica de 2021, como seu objetivo geral, convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade. Olha que bonito. A campanha da fraternidade convida as comunidades de fé, católicos, evangélicos, ortodoxos, pentecostais ou não, e também as pessoas de boa vontade, as pessoas que não são pessoas de fé, mas têm uma boa vontade, têm em si um rico e vivo humanismo, um sentido real de humanidade. A campanha da fraternidade convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a 3 atitudes. Olha que bonito. Pensarem, avaliarem e identificarem caminhos. Caminhos. Pensar, avaliar e identificar caminhos. Que caminhos? Caminhos para superar a polarização, a violência que nós estamos vivendo nestes dias, que vamos aprofundar hoje, através do diálogo amoroso. Testando a unidade na diversidade. A unidade na diversidade. Isso está no texto base número 3, o texto base da campanha. Eu coloquei em caixa alta o finalzinho do objetivo geral. Esse termo, né? Unidade na diversidade. Esse é um termo muito caro para nós, igreja. É um termo que é muito bem definido, trabalhado, aprofundado, tornado vida no Concílio Vaticano II, onde a igreja percebe que não é sua missão, não é tarefa sua uniformizar o mundo. Não. A uniformização, ela não condiz com a nossa fé. Tornar todo mundo igualzinho, colocar todo mundo numa forma, não é fé católica. A uniformização não faz parte da nossa fé. A unidade, sim. A comunhão, sim. Unidade na diversidade é como a igreja se entende. São tantos carismas, são tantas culturas, são tantas realidades particulares, são tantas porções do mesmo povo de Deus espalhados pelo mundo todo e uma mesma igreja. Que bonito, né? A igreja que está em Castanhal, a igreja que está em Manaus, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Manilha, Filipinas, a igreja que está na África do Sul, em Camarões, a igreja que está nos Estados Unidos, a congregação, aqui nós temos várias congregações, né? Temos as Irmãs Preciosinas,
as irmãs Doroteias, as irmãs apóstolas, missionárias de Santa Teresinha. Talvez temos também as filhas de Jesus crucificado. A diversidade de carismas, e aqui a família franciscana, né, de minha parte. Unidade na diversidade. Quando o Papa Francisco fala da sociedade, ele usa uma imagem que acho que vocês vão lembrar, ele gosta muito, que é o poliedro. Já ouviram o Papa Francisco falar do poliedro? Ele diz que é a figura geométrica favorita dele. É a figura geométrica que faz ele entender a igreja e faz ele pensar o futuro da humanidade, a humanidade como sociedade global. Porque no poliedro, nada é quadradinho, nada é estático. No poliedro, diferente do círculo, onde todo ponto é distante do centro, no poliedro está tudo interligado. Cabem todas as formas geométricas. Cabem aqueles que são mais diferentes, aqueles que são mais parecidos. As partes estão tão integradas que formam tudo. As partes não podem se entender fora do todo, e o todo não pode se entender sem as partes. Unidade na diversidade. Não uma igreja uniforme. Não uma sociedade uniforme. Sim, a uma igreja una na diversidade. Sim, a uma sociedade que, embora plural, possa reconhecer-se como irmã. Então, se a gente com unidade na diversidade, a gente entende muita coisa do que é ser igreja, do que é essa fraternidade universal que o Papa Francisco está falando, na Fratelli Tutti, na nova encíclica, e também a gente entende muita coisa da campanha da fraternidade deste ano, sobre fraternidade e diálogo. Tá bom? Podemos continuar então? Uma rápida leitura dos objetivos específicos desta campanha. Primeiro, a força, e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas, denunciar as diferentes violências praticadas, legitimadas indevidamente em nome de Jesus, comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental, contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis, em meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez mais plural. Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Esses são os objetivos específicos, ou seja, os desdobramentos daquilo que é o objetivo geral da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem por tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, ela se insere, queridos e queridas, na escola das campanhas da fraternidade que viemos tendo nos últimos anos. Desde 2016, quando houve a última campanha da Fraternidade Ecumênica, quem lembra, né? Casa comum, nossa responsabilidade, né? Lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, né? Lembram da campanha da Fraternidade de 2016? E a gente cantava, né? Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito a dar vida para a vida do povo. A gente cantava bonito, não que nem ele, né? Mas não podemos esquecer, não, esses cantos de esperança das campanhas. E aí, em 2017, nós tivemos uma continuidade também da campanha da fraternidade, que foi sobre os biomas, né? Fraternidade,
Biomas brasileiros e defesa da vida. Conversamos já bastante sobre a Amazônia aqui, e o lema foi cultivar e guardar a criação. Depois, em 2018, fraternidade e superação da violência. Lembram? Ano de eleições. Esse ano a fraternidade não sentou muito bem, não, porque nas nossas comunidades houve uma briga grande, esse negócio de violência, né, de armamento, eram as eleições federais, e houve uma disputa muito grande, uma violência verbal entre as nossas comunidades. Teve um caso aqui numa paróquia da nossa diocese, né, e o padre foi chamar a atenção do grupo do conselho do CPP, porque eles estavam brigando muito por política, né? Aí eles tiraram o padre do grupo e continuaram a brigar, né? Naquele ano de 2018. Então, para ver, fraternidade e superação da violência era necessário. 2019, fraternidade e políticas públicas, né? Com o lema serás libertado pelo direito e pela justiça, né? Fraternidade e políticas públicas. 2020, a campanha da fraternidade linda, providencial. Como foi providencial esta campanha, hein? Com o tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, o lema, né? O cuidado, o cuidado. E este ano passamos diretamente do cuidado ao diálogo, porque para cuidar é necessário dialogar. O diálogo faz parte da cultura do cuidado. Então, fraternidade, diálogo, compromisso de amor está na escola das campanhas da fraternidade que vem sobre política, sobre a casa comum, sobre os biomas, sobre a superação da violência e sobre o cuidado, sobre a vida. Está na escola. E é muito bonito perceber a campanha da fraternidade nessa escola. Ano que vem, a campanha da fraternidade será sobre educação. Sobre educação. Aqui eu mostro a vocês mais de perto o cartaz, né, da nossa campanha da fraternidade ecumênica desse ano. E é bonito esse cartaz, hein? O que a gente vê aí? A gente vê, são dos mesmos artistas, os mesmos artistas que fizeram a arte do ano passado, da Irmã Dulce, lá em Salvador, fizeram também a arte desse ano, é o Ateliê 15, um pessoal muito bom, que está fazendo um bom trabalho aí no Brasil, na arte sacra. E aí, nós vemos uma ciranda. Olha que bonita essa ciranda, né? E nessa ciranda tem padre, nessa ciranda tem religiosa, nessa ciranda tem reverenda, nessa ciranda tem profissional de saúde, tem camponês, tem operário, tem mulher, tem monge, tem padre ortodoxo, tem indígena, tem cadeirante, tem criança. Nessa ciranda tem todo mundo. Cabe todo mundo nessa ciranda. É uma brincadeira antiga, mas eu, apesar de ser jovem, ainda brinquei de ciranda. Hoje em dia, as crianças na rua de casa não brincam mais de ciranda, não. É esquisito. Eles não gostam mais. Eles gostam de Free Fire e outros joguinhos assim. Mas a imagem da ciranda é uma imagem bonita para falar deste diálogo, né? São os dons que se movimentam por meio das comunidades de fé, para além das comunidades de fé, né? E a ciranda não tem início nem fim, não tem o primeiro nem o último. Todo mundo está dentro, todo mundo faz parte, todo mundo busca o mesmo compasso, apesar das suas diferenças, né? Todo mundo, sem abandonar a sua própria identidade, todo mundo na ciranda entra na mesma sintonia, formando uma comunhão, mas não uma comunhão parada, não uma comunhão estática, porque comunhão parada, comunhão estática não vem do Espírito Santo. O Espírito é movimento, é uma comunhão em movimento, né? E a gente vê aí a ciranda que coloca todo mundo de mãos unidas. Nós esperamos o dia
Eu espero ardentemente o dia em que a gente não vai mais ter medo de dar as mãos, né? Como esse tempo nos deu este medo. Então, todo mundo de mãos unidas. E vocês percebem que entre a criança e o cadeirante, a ciranda não está fechada. A ciranda está aberta. E a menina está ali, a criança está com a mão assim estendida, como que esperando que está, e pegue na mão dela e entre na ciranda e faça parte dessa grande ciranda do diálogo. Né? Que beleza, a imagem da ciranda aberta a todos, aberta ao diálogo. E aí nós temos entre dois mosaicos o lema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade da carta aos Efésios. Né? Está no meio das duas colunas do mosaico para dizer que a palavra é o centro. E a palavra está no centro da nossa vida, das nossas comunidades e das nossas formas de nos relacionar com os outros. E aí, no lado, no mosaico, à esquerda de quem vê assim de frente, nós temos uma cruz branca, né? A cruz de Jesus, a cruz do ressuscitado que está vivo, que é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. É bonito meditar, refletir à luz desse cartaz da campanha da fraternidade. Em nome